Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos. Bom dia a quem está aqui, vai entrar aqui pelo Facebook da ISCOM Rio. Bom dia para quem vai entrar pela minha página do Instagram. Eu vou apenas colocar o link lá no grupo, Lapidar Glória, do qual eu faço parte. É só um instantinho, um minutinho, por favor. Ok, já voltei. Então, a gente vai fazer hoje aqui uma leitura de um verso do Srimad Bhagavatam. Eu gostaria que quem entrasse aí pudesse me dizer se está me ouvindo bem, se está me vendo bem. Vamos cantar uma canção antes da leitura que fala dos passatempos do Senhor Krishna. Então vamos lá. Haribo. Vamos lá. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Valabha Girivaradari Gopijana Valabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayoranda Mandava Kunja Vihari Jayorada Mandava Kunja Vihari Haribo. Estão acenando aqui no meu Instagram para Diavra Jabumi, Nila Madhava, e aqui no Facebook da Iscom Rio, é, Fernanda Araújo da Silva, bom dia. Ah, ok, o áudio está bom. É, reverências aqui pela Iscom Rio, deve ser o Harinat, minhas reverências também, Harinat Prabhu. E Marcos Maria Branquinho, minhas reverências também. Então, a gente vai fazer a leitura do verso. Eu vou colocar o verso aqui para vocês poderem ver. Quem está aqui no Facebook, mas quem está, quem tá, quem não está, peraí, só um instantinho. O verso, peraí, deixa eu colocar ele aqui de novo. Peraí, agora sim.
Agora eu vou conseguir compartilhar. Só um minutinho. Agora. Quem está aqui no Facebook vai poder ver, mas quem está aqui no Instagram eu vou ler, tá? Antes, porém, eu vou cantar o mantra. Nós sabemos que os mantras eles têm um poder muito grande, né? Eles têm um poder de transformar a nossa mente, liberar a nossa mente. É o que tem o significado da sua palavra e a nossa realização. Então vamos vibrar o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reverenciando assim, Senhor Krishna, aquele que está em tudo e aquele que é o filho de Vasudeva. Então, vamos ler o Srimad Bhagavatam, esse Bhagavata Purana, esse Purana sagrado, que é o fruto maduro da árvore dos desejos de toda a literatura védica. Então, nós estamos no canto 3, no capítulo 1, no verso 39. Quem está seguindo aqui diariamente é uma leitura sequencial, tá? Então, estamos já no canto 3. Vou ler o verso em sânscrito. Yama uta suitano pritayo. Peraí. Yama uta sititano pritayaha. Parata ivrito pakshamabi akshiniva. Remata udaya mride swarikam. Parat Suparna Viva Vradi Vrakrit Vrak Vakitrat. Agora eu vou ler a tradução palavra por palavra. E amor, gêmeos, Nakula e Saradeva. Uta Swit Se, Tanayo, filhos. Pritayaha de Prita, Partai pelos filhos de Prita. Vrito protegidos, Pakshamabihi, por escudos, Akshini, dos olhos, Iva, como, Remate, brincando despreocupadamente, Udaya, tomando, Mride, na luta, Swaritam, propriedade pessoal, Parat, do inimigo Duryodhana, Suparno, Garuda, o transportador do Senhor Vishnu, Iva, como Vajri, Vaktrat, da boca de Indra. Então, deixa eu ler agora a tradução e o significado dado pelo nosso mestre, Acharya, fundador da ISKCON, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Como vão os irmãos gêmeos que são protegidos por seus irmãos? Assim como o olho sempre é protegido pela pálpebra, eles são protegidos pelos filhos de Prita, que tomaram de volta o seu reino legítimo das mãos de seu inimigo Duryodhana. Assim como Garuda tirou o néctar da boca de Indra, o portador do raio. Vamos ler agora o comentário. Indra, o rei do céu, traz um raio em sua mão e é muito forte, porém Garuda, o transportador do Senhor Vishnu, conseguiu tirar o néctar de sua boca. Analogamente, Duryodhana era forte como o rei do céu, e mesmo assim, os filhos de Prita, os Pândavas, conseguiram arrebatar seu reino das mãos de Duryodhana.
Tanto Garuda quanto os Partas são devotos favoritos do Senhor, e deste modo foi-lhes possível enfrentar inimigos tão fortes. Vidura indagou acerca dos irmãos mais novos dos Pândavas, a saber, Nakula e Saradeva. Estes irmãos, gêmeos, eram filhos de Madri, a mãe adotiva dos outros Pândavas. Contudo, apesar de serem irmãos adotivos, por Kunti ter tomado conta deles após a partida de Madri com seu esposo Maharaja Pandu, Nakula e Saradeva eram como os outros três Pandavas, a saber, Yudhishthira, Bhima e Arjuna. Os cinco irmãos são conhecidos no mundo como irmãos modelares. Os três Pandavas mais velhos cuidaram dos irmãos mais novos, assim como a pálpebra cuida do olho. Vidura estava ansioso por saber se, após ganharem de volta o seu próprio reino das mãos de Duryodhana, os irmãos mais novos ainda estavam vivendo alegremente sobre os cuidados dos irmãos mais velhos. Então, agora eu vou fazer uma invocação, vou cantar um outro mantra, reverenciando os nossos mestres espirituais. Om Agyanatimirandasya Jana Jana Shalakaya Chakshu Militandena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Saptanyena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Purushatraya Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, são essas as orações que a gente faz aos mestres, né? O mestre espiritual iniciador, nosso mestre Jagaguru Shila Prabhupada, e a todos os mestres, né? Todos os devotos Vaishnavas, que são como árvores dos desejos, capazes de satisfazer os desejos de todos, estão cheios de compaixão por nós, almas caídas e condicionadas. E os mestres, eles têm a capacidade de tirar a venda dos nossos olhos, que nascemos na mais profunda escuridão da ignorância. Mas através da misericórdia do mestre espiritual, a venda dos nossos olhos foi tirada. Então, a eles nós prestamos sempre nossas reverências. Então, eu queria ver se tem mais alguém aqui que chegou depois. Ah, Ricardo Pinto, que é o nosso querido Haridashna, minhas reverências. Kalahansi, Devidassi, minhas reverências. Piri Singh, Hare Krishna. Hare Krishna, seja bem-vindo. Então, vamos voltar lá ao verso de hoje, né, da nossa leitura. Vou só repetir o verso. O verso, a tradução diz assim: Como vão os irmãos gêmeos que são protegidos por seus irmãos? Assim como o olho sempre é protegido pela pálpebra, eles são protegidos pelos filhos de Prita, que tomaram de volta o seu reino legítimo das mãos de seu inimigo Duryodhana. Assim como Garuda
tirou o néctar da boca de Indra, o portador do raio. É o tema que nos foi dado pela Iscom Rio. É assim, o olho está sempre protegido pela pálpebra. Interessante, né? Vamos ver as lições que a gente pode tirar desse tema. O olho está sempre protegido pela pálpebra. Eu tinha pensado num tema também que está relacionado com esse tema que me foi dado, que também acho muito assim pertinente para nós, né? Que é o cuidado com os mais novos. O cuidado com os mais novos. Então, para quem está entrando na aula hoje pela primeira vez, principalmente aqui no meu Instagram, e para quem entrou aqui no Facebook, que não está acompanhando a leitura, eu vou fazer aqui uma contextualização. Os sábios de Naimisharanya, que estavam encabeçados por Shaunaka Rishi, fizeram perguntas a Sutta Goswami, que era um outro sábio, sobre Vidura. Vidura, né, já vimos aqui em aulas anteriores, um grande devoto de Krishna. E Sutta Goswami, para responder às perguntas dos sábios, ele fez uso das mesmas explicações que Shukadeva Goswami deu ao rei Parikshit, que é um outro diálogo que aparece, que é presente no Srimad Bhagavatam, sempre a gente está voltando para esse diálogo, né? Shukadeva, na verdade, é o diálogo inicial. Se sabe o Shukadeva Goswami, ele instruiu o rei Parikshit, e nessa assembleia onde eles estavam, estava presente Sutta Goswami. E Sutta Goswami depois vai narrar o que ele ouviu aos sábios de Naimisharanya. E lá no canto 2, num canto anterior a esse que estamos, no finalzinho desse canto 2, no capítulo 10, no verso 51, o último verso, Sutta Goswami, ele fala assim: passarei agora a explicar-vos os mesmos assuntos que o grande sábio aqui que ele fala é Shukadeva, explicou enquanto respondia às perguntas do rei Parikshit. Por favor, escutai-os com atenção. Então, para responder aos sábios de Naimisharanya, ele vai se reportar ao diálogo de Shukadeva Goswami e o rei Parikshit. E aí Shukadeva Goswami começa a narrativa, né, do diálogo de Shukadeva Goswami com Maharaj Parikshit, no início do canto 3, e Shukadeva descreve diversas situações vividas por Vidura, desde sua saída do palácio de Dhritarashtra até seu encontro com Uddhava. Então, para quem não sabe, Dhritarashtra era o irmão de Vidura, né? Eram três irmãos. Dhritarashtra, o mais velho, que era o rei cego, Pando e Vidura. A única observação que Vidura, eles três tinham o mesmo pai, foram gerados pelo mesmo pai, que foi Srila Vyasadeva, porém, Vidura nasceu de uma criada. Então, ele era considerado, dentro do palácio, né, Shudra, por causa disso, né? Bom, então, Sukadeva está narrando, está falando para Maharaj Parikshit, e aí ele vai narrando essas situações vividas por Vidura, até chegar ao verso 24. E a partir do verso 24, é narrada as perguntas que Vidura faz a Uddhava. Uddhava, para quem não sabe, era primo do Senhor Krishna, além de ser um devoto puro.
Então, agora a gente está justamente continuando essas perguntas de Vidura. Vidura fez perguntas a partir do verso 24 e nós estamos no verso 39. E essa também é uma pergunta de Vidura. Ele faz assim: vamos dividir essa pergunta do verso em algumas partes. Então, a primeira parte que eu vou analisar com vocês aqui, dessa pergunta dele, é que ele faz é a seguinte: como vão os irmãos gêmeos que são protegidos por seus irmãos? Então vamos entender aqui quem são esses gêmeos e quem são esses irmãos. Os gêmeos são Nakula e Saradeva. Eles são filhos de Pando com a sua outra esposa. Pando teve duas esposas. Teve Kunti, que gerou três filhos, e teve Madri, que gerou Nakula e Saradeva. Como Madre, ela decidiu morrer junto com Pando, né, seu esposo, porque Pando ele recebeu uma maldição e ele foi morto. E aí ela resolveu abandonar o seu corpo também junto com o esposo. E aí Kunti, que era a primeira esposa, já tinha três filhos, né? Yudhishthira, Bhima e Arjuna, ela vai ser a mãe adotiva dos outros dois, desses gêmeos, Nakula e Saradeva. Então, a situação na família que ficou assim, né? Kunti ficou viúva, né? Tinha os seus três filhos, que eram mais velhos, Yudhishthira, Bhima e Arjuna. E ficou também cuidando, né, dos filhos do seu marido, Nakula e Saradeva. E os três, seus filhos, e mais esses dois, filhos de madre, né? São cinco. Esses cinco foram conhecidos e chamados até hoje como os Pandavas, filhos de Pandu. Então, os filhos de Pandu são Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Saradeva. Então, vamos entender a pergunta. A pergunta é: como vão os irmãos gêmeos? A gente já sabe que é Nakula e Saradeva, que são protegidos por seus irmãos. Quem são os irmãos? Yudhishthira, Bhima e Arjuna. Então, os irmãos mais velhos, eles protegeram seus irmãos mais novos. Os irmãos mais velhos, Yudhishthira, Bhima e Arjuna, protegeram os irmãos mais novos, Nakula e Saradeva. Isso nos passa um costume que parecia ser comum na era védica, porque a gente está falando de um assunto aqui, de um fato que aconteceu aproximadamente 5.000 anos atrás, né? Na era dos Vedas, quando surgiram os Vedas. E a proteção era dada aos mais novos. Então, seria este o Dharma do irmão mais velho? Isso aí eu coloco essa pergunta para nós hoje em dia. Seria o Dharma do irmão mais velho proteger, né, o irmão mais novo? É interessante que, naturalmente, às vezes a gente vê isso acontecer. Eu atualmente tenho dois netinhos, e o mais velho é um menino, a mais nova uma menina. Eu já presenciei algumas vezes o mais velho protegendo a mais nova. Mesmo sendo bem criança, né? São bem pequenininhos, um tem 3 anos, outro tem 1 aninho, mas é interessante ver isso. Parece que é algo que está dentro, né, do ser humano, esse Dharma, o mais velho proteger o mais novo. Então, essa qualidade de proteção, essa qualidade de se importar com o outro, de ajudar o outro, de preservar o outro,
me fez lembrar as 26 qualidades de um sábio dado por Krishna na Bhagavad Gita. A Suprema Personalidade de Deus disse, aí ele vai narrar as 26 qualidades: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra, estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata. Krishna está falando para Arjuna, que é o filho de Bharata. Existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Então, a gente sabe que os três Pandavas, né, todos os cinco, né, mas esses mais velhos, eles eram, e os cinco também, os outros dois também, eles eram dotados de natureza divina, mesmo porque eles nasceram, né, de semideuses, né, a invocação que Kunti fez aos semideuses fez gerar seus filhos. Né? Agora, entre essas 26 qualidades, eu destacaria, né, essas qualidades transcendentais, eu destacaria algumas delas que se incluiriam no cuidado ao outro. Então, é o tema que eu estou querendo abordar aqui com vocês, o cuidado ao outro, o cuidado ao outro. Então, dessas 26 qualidades, eu destacaria fazer caridade no modo da bondade, ou seja, fazer o bem sem ver a quem. Isso estaria, a meu ver, incluída no cuidado ao outro. Vocês podem dar também a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, se vocês acham que é isso mesmo ou não, tá? Podem interagir comigo. A outra qualidade que eu destacaria das 26, no cuidado ao outro, a não violência. A não violência entende-se que é não fazer nenhum mal a nenhum ser, a nenhuma entidade viva. É a não violência. Então, isso, para mim, traduz também esse cuidado ao outro. Estar livre da ira, pois quando alguém está irado, o que pode acontecer? Krishna fala na Gita que a pessoa perde a inteligência, né? E às vezes, perdendo a inteligência, pode chegar até praticar um ato de agressão ao outro ser. Então, estar livre da ira, no meu entender, revela esse cuidado ao outro. Uma outra qualidade transcendental descrita aqui por Krishna, não gostar de achar defeitos. Aí eu não falei para vocês, mas essas 26 qualidades, elas estão na Bhagavad Gita, no capítulo 16, verso 1 ao 3, tá? Não gostar de achar defeitos. Isso é muito importante a gente ficar atento, né? Não fazer uma crítica desnecessária para desmerecer a outra pessoa. Então, é importante a gente olhar, Srila Prabhupada fala que a gente não deve ser como mosca, devemos ser como abelhas. Porque a mosca, ela vai procurar a sujeira até encontrar. E a abelha não, ela vai procurar o néctar. Então ele diz que a gente deve ser como abelhas. Vamos procurar o néctar, vamos procurar as qualidades do outro e não seus defeitos. Então, Krishna que está falando isso para Arjuna, tá? Não gostar de achar defeitos. A quinta qualidade que eu destaquei aqui, dessas 26,
compaixão para com todas as entidades vivas. É mostrar misericórdia aos inocentes que estão sofrendo neste mundo material. Então, se você, né, vê alguém sofrendo, né, uma pessoa inocente sofrendo nesse mundo material, então Krishna fala: tenha compaixão com a entidade viva. Então, isso, dentro da minha interpretação, estaria entre uma das qualidades elencadas no cuidado ao outro. 6, está livre da cobiça. Livre da cobiça significa desejar o que não é seu. Não, aliás, a cobiça é que é desejar o que não é seu. Então, o livre da cobiça é não desejar o que não é seu. Então, isso é muito importante a gente estar atento. Se a gente fica desejando o que não é nosso, não sermos gananciosos. Isso que aconteceu com Duryodhana. A gente vai mais à frente falar sobre Duryodhana. Duryodhana, que era o filho mais velho de Dhritarashtra, o irmão de Pandu, o tio dos Pandavas, ele foi ganancioso, ele foi cobiçoso, ele desejou o que não era dele. E a outra qualidade transcendental que Krishna coloca aqui para um ser divino, gentileza. Existe aquela frase: gentileza gera gentileza. Gentileza é ser cordial, amigo, interessado em ajudar. E dentro do meu modo de ver, estaria relacionado com cuidado ao outro. Se você é gentil, você também está cuidando do outro. Você está interessado em ajudar o outro. A outra qualidade transcendental, clemência. Clemência significa perdoar, tolerar as faltas do outro, né? Não guardar rancor. Às vezes as pessoas guardam mágoas a vida inteira. Krishna está falando aqui que uma das qualidades transcendentais do ser divino é ter clemência, é saber perdoar. Então é importante esse cultivo no cuidado do outro, né? Saber perdoar. E por último, que eu destaquei entre as 26 qualidades que Krishna colocou, mas relacionadas ao cuidado ao outro, estar livre da inveja. A inveja significa você desejar tomar posse do que é do outro, né? Você começa, né, invejando. Então, dizem que nós, divas, né, estamos nesse mundo material porque invejamos Deus. Tivemos inveja dele. E aí viemos parar aqui. E quisemos ser como ele. Quisemos ser Deus também. E estamos vagando aqui nesse mundo, vidas após vidas, porque queremos nos colocar no lugar de Deus. Queremos ser a atração, o centro das atrações, né? Nosso ego fala mais alto. Então, isso está relacionado com a inveja. Então, essa foi só assim uma breve reflexão desse cuidado ao outro relacionado com as qualidades transcendentais que Krishna narra na Bhagavad Gita para o seu amigo Arjuna. Agora vamos voltar ao verso. Então, vimos a primeira parte, né? Como vão os irmãos gêmeos que são protegidos por seus irmãos? Então, a proteção está ligada a esse cuidado ao outro, e o cuidado ao outro está ligado com essas qualidades que eu apresentei aqui para vocês. Agora vamos ver essa outra parte aqui. Assim como o olho sempre é protegido pela pálpebra, eles são protegidos pelos filhos de Prita. Então é interessante que nas narrativas dos Vedas, e no Srimad Bhagavatam principalmente, que é esse livro que nós estamos lendo,
há muitas analogias. E aqui é uma analogia. Assim como o olho sempre é protegido pela pálpebra. A palavra-chave aqui é proteção. E essa ação de proteger era uma das principais funções dos kshatris. Eu não sei se todos aqui sabem o que significa kshatriya, né? Os pândavas, os 3 pândavas, os 5 pândavas, né? Todos os filhos de Pându, eles eram kshatris, todos eles. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Todos eram kshatris. Kshatris são o quê? Guerreiros. Guerreiros. Arjuna era um kshatri. Ele participava da instituição Varna Ashrama Dharma, que foi uma instituição criada pelo próprio Senhor Krishna, como ele descreve na própria Bhagavad Gita. Agora, eu retirei aqui da própria Bhagavad Gita um comentário de Srila Prabhupada, que ele fala assim: disse no Vishnu Purana que no Varna Ashrama Dharma tudo visa satisfazer a Vishnu. Ninguém deve satisfazer a si mesmo, como é a regra do mundo material, mas todos devem satisfazer a Krishna. Logo, quem não satisfaz a Krishna não pode observar corretamente os princípios do Varna Ashrama Dharma. De maneira indireta, Ajna foi aconselhado a agir como Krishna mandara que ele agisse. Então, no Varna Ashrama Dharma, tem a divisão das classes sociais. Então, a primeira classe, Brahmanas, depois Kshatriya, Vaishya e Shudras. Cada uma dessas classes tem uma função dentro da sociedade. E o Kshatriya, ele tem essa função de proteger. Na própria palavra diz assim, né? A palavra Kshatriya, ela é dividida assim, Kshat. Kshat significa lesado. Quem protege contra danos é chamado Kshatriya, porque Trayate significa dar proteção. Ou seja, a própria palavra tem o significado. Kshatriya é aquele que dá proteção ao lesado, ou seja, aquele que precisa, aquele que é necessitado. Então, essa é a função do Kshatriya, dar proteção. É a principal função deles. Agora vamos ver essa analogia da pálpebra e o olho. Como vocês acham que a pálpebra protege o olho? Né? A gente sabe que as pálpebras, vou tirar até aqui o óculos, essa parte aqui superior, né? E a parte inferior são as pálpebras. Elas protegem o nosso olho. Então, essa fina camada de pele aqui em cima, né? É pele e, ao mesmo tempo, tem músculo aqui, porque ela faz o movimento, né? Abre e fecha, abre e fecha. Elas fecham rapidamente, como reflexo, né? O piscar. E é natural, a gente está sempre piscando, né? As pálpebras fazem esse movimento de piscar. E esse piscar protege o olho, né? Protege o olho, porque traz lubrificação, né? Quando você pisca, você está lubrificando os olhos, né? E as pálpebras também, elas formam uma barreira mecânica que protege o olho de objetos estranhos. Você já viu? Se vem alguma coisa no olho, você imediatamente você fecha. É quase que, né, instantâneo. Pó, né? Se vem um inseto, você fecha o olho, você pisca. Se tem uma luz intensa, aí você fecha os olhos, né? Então, essa é a função das pálpebras, justamente proteger nossos olhos. E é interessante que, da mesma forma, os kshatras, né? Eles também protegem os cidadãos, protegem as pessoas que precisam dessa proteção. Então, voltando ao verso, né? Assim como o olho sempre é protegido pela pálpebra,
Eles quem? Nakula e Sahadeva, os gêmeos, né? São protegidos pelos filhos de Prita. Filho de Prita, quem é Prita? Prita é a mãe dos Pândavas. Ela tinha esse nome quando ela nasceu, né? Deram esse nome, e depois ela ganhou o nome, quando ela foi adotada, ela ganhou o nome de Kunti. Então, Prita é a mãe dos Pândavas. Então, a gente já falou que seu esposo, Pando, né? Ele, além dela, tinha uma outra esposa chamada Madre, mas Kunti originalmente tinha esse nome de Prita, e esse nome Prita, ele é mencionado várias vezes na Bhagavad Gita por Krishna, quando ele se dirige a Arjuna. Ele fala várias vezes, ó filho de Prita. Ela era filha de Shurasena, a Kunti, e Shurasena era o chefe da gloriosa dinastia Yadu. No Mahabharata, que é um outro livro, né, relata que foi escrito por Vyasadeva também, relata que Kunti era dotada de beleza e caráter, e ela possuía uma bênção em comum, né, que ela ganhou essa bênção, que foi de gerar filhos orando para os semideuses, né? Quando ela era criança, seu pai deu ela para o seu primo e amigo Kuntiboja, porque Kuntiboja não tinha filhos. Então era uma tristeza muito grande, né, para aquelas famílias que não tinham filhos. E aí Suracena deu sua filha para o seu primo, e aí a partir desse momento ela é chamada de Kunti, filha de Kuntiboja. Bom, agora vamos continuar a outra parte do verso, né? Então a gente estava falando aqui que assim como o olho é sempre protegido pela pálpebra, eles são protegidos pelos filhos de Prita, quer dizer, os gêmeos, né? E já vimos quem é Prita. E agora a outra parte, que tomaram de volta o seu reino legítimo das mãos de seu inimigo Duryodhana. Então, os filhos de Prita, que foram que tomaram conta dos gêmeos, nós já falamos aqui, os três mais velhos, Yudhishthira, Bhima e Arjuna. Eles tomaram de volta o seu reino legítimo. Aliás, todos os Pandavas, os outros também participaram da guerra, da batalha de Kurukshetra, e tomaram do seu inimigo Duryodhana, que era nada mais, nada menos que o seu próprio primo, filho mais velho de Dhritarashtra. Duryodhana, ele era sagaz, e seu grupo, né, usurparam astutamente o reino de Yudhishthira. Yudhishthira era o mais velho dos Pandavas, que tinha direito a ser o rei. E ele era também, o Yudhishthira era chamado aquele que não tem inimigos. Veja só. É, Pela vontade do Senhor Krishna, os Pandavas recuperaram, né? Recuperaram o trono, e esses reis inescrupulosos que se aliaram a Duryodhana foram mortos, assim como o próprio Duryodhana e seu exército, né? Então, isso tudo é narrado no Bharata, né? No Mahabharata. E agora, continuando o verso de hoje, né? Então, eles tomaram de volta o seu reino legítimo das mãos de seu inimigo Duryodhana, assim como Garuda tirou o néctar da boca de Indra, o portador do raio. Então, mais uma analogia, ele fez uma comparação, assim como Garuda tirou o néctar da boca de Indra. E aí, vamos para o comentário de Srila Prabhupada sobre esta analogia. A Srila Prabhupada, no comentário do verso, ele diz assim: Indra, que é o rei do céu, traz um raio em sua mão, e ele é muito forte.
Porém, Garuda, o transportador do Senhor Vishnu, conseguiu tirar o néctar de sua boca. Então, Garuda é um pássaro gigante que transportava nada mais, nada menos que o Senhor Vishnu. Mas Indra, é, ele, ele tinha o néctar em sua boca e o Garuda conseguiu tirar esse néctar. E aí ele faz essa analogia, assim como Garuda conseguiu tirar o néctar da boca de Indra, o rei do céu, Duryodhana, que também era forte como o rei do céu, né? Os filhos de Prita, os Pândavas, conseguiram arrebatar seu reino das mãos de Duryodhana. Tanto Garuda quanto Espartas, Partas é filho de Prita, né? Os Pândavas, são devotos favoritos do Senhor. E deste modo foi-lhes possível enfrentar inimigos tão fortes. Então, aqui está mostrando, nesse verso, que mesmo diante de um grande rei, de um rei muito poderoso, e de um exército também gigantesco, nós sabemos que na guerra de Kurukshetra, os Pandavas, o exército deles era bem menor que o exército de Duryodhana. E Duryodhana contava do seu lado com muitos mestres de armas, muitos generais, inclusive o mestre de armas dos próprios Pandavas estava do lado de Duryodhana. No entanto, quer mostrar que quando Krishna, né, está ao lado, né, dessas pessoas, elas não têm o que temer, porque elas são vitoriosas, independente do quão forte e poderoso seja o outro lado. E aí me fez lembrar o último verso da Bhagavad Gita, que é falado por Sanjaya. Sanjaya, né, aquele vidente que narra o que estava acontecendo, que tudo que estava acontecendo na Batalha de Kurukshetra para Dhritarashtra. E aí ele termina, né, a sua narrativa no último verso da Gita, no verso 78 do capítulo 18. Ele fala assim: onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Então, aqui, entre tantas coisas que Sanjaya fala, ele fala de vitória, né? A vitória é certa para aqueles que estão abrigados no Senhor Krishna. Então, assim, eu encerro a minha fala. Quero ver aqui se vocês colocaram alguma coisa, algum comentário. Se vocês querem fazer alguma pergunta, querem fazer acrescentar algo do que eu falei, podem colocar aí nos comentários, tá bom? Muita gente bacana passou aqui pelo meu Instagram. Vamos ver aqui no Facebook. Então vamos lá. Bhaktinval, Hare Krishna, minhas reverências. Kalahansi, gratidão por essa reflexão tão oportuna e pertinente. Sempre penso que esse cuidado de um com os outros é a manifestação da nossa relação com Deus. Todo conhecimento e prática devocional precisa transbordar nas nossas relações. Muito bem, Haribo. Isso mesmo, né? Esse amor, né? Essa relação que a gente tem com Cristo, né? Essa devoção, ela tem que transbordar para o outro, né? Tem que passar para o outro. Não podemos ser devotos de Krishna e inimigos dos demais, né? Não cabe isso. Né? Não cabe isso nem no que o próprio Senhor Krishna falou, nessas 26 qualidades e nas 9 qualidades que eu destaquei relacionadas com cuidado ao outro. Agora vamos ver o que Haridashna colocou aqui. Peraí.
Ai, entrou uma coisa aqui na frente, meu Deus, o que que é isso? Peraí, deixa eu ver se eu tiro. Ai, gente, entrou uma coisa aqui em cima do comentário dele. É propaganda e eu não consigo tirar. Caramba. Bom, para você, se eu puder colocar de novo, que apareceu uma propaganda em cima do seu comentário. Ah, saiu. Acho que saiu. Ah, não, não saiu. Não saiu, não sei por quê. Ah, saiu, agora saiu. Ótimo. Ele colocou literalmente que kshatriya significa aquele que fere para proteger. Ah, agradeço a sua contribuição. Bom, colocaram um comentário aqui que eu acho que não tem a ver com a nossa aula. Marcelo Magalhães pergunta: como podemos ter sempre Krishna ao nosso lado? Bom, Krishna, ele é muito misericordioso, apesar que hoje a gente não tem, como teve os Pandavas, a sua presença ali ao lado deles naquela batalha, em outros acontecimentos também, quando a gente lê no Mahabharata, que aconteceu com os Pandavas, e sempre Krishna estava ali ao lado deles. Nós não temos essa mesma fortuna. Porém, Krishna, como é muito misericordioso, ele deixou para nós os nomes dele, que são os santos nomes, que estão no Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sabe, Marcelo, Krishna é absoluto. Então, os nomes de Krishna não é diferente dele. As atividades de Krishna também não é diferente dele. Quando lemos, né, essas histórias desses devotos que foram tão apegados ao Senhor Krishna, nós estamos lendo sobre esses devotos, devotos puros de Krishna. Vidura é um devoto puro de Krishna, fazendo perguntas que fazem nos lembrar toda essa história, tudo isso que aconteceu. Então, isso nos aproxima de Krishna sempre, porque nós estamos vendo e relembrando e lembrando acontecimentos que existiram na realidade. Estamos lembrando de tudo, de todo esse fato. Krishna lá presente, Krishna no campo de batalha, Krishna ajudando os Pandavas, como os Pandavas foram fiéis a tudo, todo conhecimento, né? Como foram fiéis ao próprio Senhor Krishna. Então, isso faz a gente se aproximar de Krishna. Não sei se respondi a sua pergunta. Fernando Araújo da Silva. Sim, o Pai Nosso fala perdoar as ofensas, perdoar o inimigo pessoal, mente, por esse motivo ainda preciso evoluir muito. É, Fernando, mas nós todos precisamos, né? Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Cristo. Então, por isso que estamos aqui cada dia para lermos, aprendermos, refletirmos, até internalizarmos todo esse conhecimento. Por isso que nós cantamos diariamente o Mahamantra Hare Krishna, para que essa vibração sonora penetre na nossa mente, penetre na nossa consciência e nos purifique. Então, esse é o método. Esse é o método, né? Ouvir e cantar. Ouvir e cantar. Ouvir sobre Krishna, ouvir sobre seus passatempos e cantar os seus santos nomes. Eu não sei se mais alguém tem algo a falar, senão a gente vai encerrar, né? Aqui a nossa live. Agradeço também a quem ficou aqui no Instagram até o final. Jaya Vrajabhumi, estamos com saudades do senhor.
E também Nila Madhava. Muito obrigada, Nila, por ter ficado aí até o final. Agradeço a participação, agradeço os comentários. Todas as glórias sejam a Srila Prabhupada, nosso mestre, nosso grande mestre, nosso querido mestre, que teve a misericórdia de trazer todo esse conhecimento para nós, traduzir esses livros, traduzir a Bhagavad Gita, traduzir o Srimad Bhagavatam, e com isso nos ajudar, a crescermos, a evoluirmos, como bem falou o Fernando, precisamos sim crescer, evoluir, precisamos desse cuidado com o outro, precisamos dessa atenção, precisamos desenvolver essas qualidades transcendentais, né? E Krishna vai nos ajuda com isso, com certeza, né? Tá bom? Então é isso. Bom dia a todos. Agradeço aí ao convite de Prabhu Paravioma para fazer essa leitura. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.